Muito bem, hoje a gente vai falar aqui de um dos assuntos que eu mais gosto de falar e que eu acho mais importante para você cumprir o seu propósito na vida e ser quem você é. Esse assunto é personalidade. Eu vou falar sobre a importância de você assumir a personalidade que é sua mesmo, aquilo que você é de fato, você assumir isso diante das pessoas para não sacrificar o seu propósito de vida, tá? O que acontece é que, muito provavelmente, e você vai perceber ao longo desse vídeo, pode ser que você esteja aí com uma personalidade falsa, né? Você esteja apresentando mais do que diante das pessoas, mas diante da vida, uma personalidade falsa, tá? E eu vou tratar aqui de alguns pontos do porquê isso acontece com quase todos os seres humanos e como você faz para se livrar desse troço, porque o fato é, né, a personalidade, cara, eu sempre digo isso, em alguns outros vídeos também disse aqui, para mim, a personalidade é a força mais forte do mundo, tá? É claro que Deus opera sobre todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas, mas o que eu quero dizer é, dentre os homens, dentre a sociedade dos homens, né, aqui na Terra, entre os seres humanos, a personalidade é a maior força e também a única sobre a qual você detém maior controle, né? Todas as outras coisas da vida, a gente pode desempenhar ações que influenciem essa ou aquela área da nossa vida, mas dificilmente a gente terá um controle tão pleno sobre outras áreas do que a gente tem sobre a personalidade, tá? A gente tem um papel muito ativo na construção da personalidade, mas se a gente não souber como assumir esse negócio que está aí dentro, né, e que Deus colocou dentro de você, né, e que tem muito a ver com esse propósito que você tem de vida, se você não souber assumir esse negócio, você vai acarretar diversos problemas para a sua vida e vai levar uma vida falsa, uma vida falseada e vai estar sempre com aquele sentimento de culpa interno, porque no fundo, você não conseguiu assumir as rédeas da sua vida, porque você não assumiu nem quem você é de fato, tá? Vamos lá. Por que que eu acredito então, né, que a personalidade é a força, a maior força que a gente tem aqui entre os homens? Porque é o seguinte, gente, tudo, absolutamente tudo o que já aconteceu na história partiu de uma única personalidade, tá? Você pega, por exemplo, coisas boas e ruins, tá bom? Vamos pegar o avião, por exemplo, uma descoberta histórica genial, né, que mudou a história de toda a humanidade. Agora, é claro que diversas pessoas contribuíram na construção do avião até chegar no avião que a gente tem hoje. Você concorda? Eu concordo com isso. Muita gente contribuiu. Não é uma coisa de uma pessoa só. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Algum dia na história da humanidade houve uma única pessoa que decidiu começar a pesquisar a respeito de como voar. E essa pessoa, essa única pessoa, presta atenção, essa única personalidade desencadeou um processo histórico centenário que possibilitou que a gente hoje em dia tenha esses aviões super modernos e essas descobertas, né, a respeito da aviação, descobertas de muito engenhosas, né, muito modernas. Mas algum dia, uma única personalidade desencadeou esse processo. E é por isso que essa força, a força do eu, né, de quem você é muito forte, tá? A força da personalidade é muito forte. A gente estuda isso até em marketing, beleza? As marcas precisam ter personalidade, o profissional precisa ter personalidade. Eu aqui falando com vocês estou colocando em jogo a minha personalidade, estou expondo a minha personalidade do jeito que ela é aqui mesmo, né? Eu não fico falando bonitinho, tal, aquela coisa, eu sou muito enérgico, né? Essa é a minha personalidade. E isso é uma força muito poderosa, tá? Por quê? Porque a partir dela se desencadeiam muitas coisas. E hoje a gente vai falar como isso é importante para desencadear seu propósito, para você cumprir o que você veio fazer aqui nessa terra. Seja lá o que for, seja lá se você já sabe ou não qual é o seu propósito, fica aqui porque você corrigindo esse erro da sua personalidade, de colocar máscaras, de fingir ser quem você não é, e às vezes você nem percebe que está fazendo isso. Quando você corrigir isso, já vai melhorar muito a sua visão a respeito da vida, tá bom? Então vamos lá. Então, por que é tão ruim você colocar máscaras? O que é máscara?
Às vezes lá dentro você é uma pessoa diferente dessa que você é aqui fora, tá? Eu não tô dizendo que, por exemplo, no seu trabalho, né, você não tenha que se adequar ali a alguns padrões, isso é normal, tá bom? O que eu tô dizendo é que a maioria das pessoas, eu não vou nem falar muitas das pessoas, quase todas as pessoas levam a vida como um todo por detrás de uma personalidade falsa, de uma máscara, tá? Essa máscara não é máscara no sentido de esconder uma coisinha que você fez de errado e tal. É uma máscara completa. Você cria como se fosse uma realidade, uma outra personalidade, né? Você roda essa personalidade no seu sistema, né? E encobre a personalidade original que está dentro de você. E existe alguns problemas quando acontece isso. Por quê? Em primeiro lugar, não é com essa personalidade falsa que você coloca em evidência para as pessoas, não é com essa personalidade falsa que Deus fala, tá? Não é com esse Vitor fake, vou botar o meu nome aqui, tá? Porque, enfim, eu não falar nenhum nome aqui que seja o nome de alguma pessoa e a pessoa se sentir, enfim. Mas o meu nome é Vitor, então imagine, não é com esse Vitor fake, esse Vitor falso, esse Vitor que eu criei para as pessoas verem que Deus fala, tá? Não é com esse Vitor. Deus fala com o Vitor real, o Vitor que está lá no espírito, né? Ali está você de fato, é aqui dentro que está você de fato. E é com essa personalidade real que Deus conversa, que Deus se relaciona, só que você não consegue perceber a diferença que existe entre uma coisa e outra. Ou às vezes consegue, mas tem medo de interromper esse processo, tá? Abre comigo aqui, ó, a sua Bíblia, lá em Gênesis, ó, Gênesis 3. Eu vou te mostrar o que acontece quando você faz algo ou é algo que você não nasceu para ser. Presta atenção. Ó, Gênesis 3, não sei nem se falei o versículo, mas eu vou falar de novo porque eu acho que eu falei errado. Gênesis 3, 8, tá? Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vou ler para você, ó. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora presta atenção no versículo 9, ó. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, olha o que Deus perguntou para Adão, onde estás? Presta atenção aqui, por que eu li essa passagem com você? A pergunta que Deus fez para Adão é, Adão, cadê você? Cadê você? Por quê? Porque Adão estava se escondendo da presença de Deus. Está escrito no versículo 8. Por que Adão estava se escondendo da presença de Deus? Porque ele fez algo que Deus tinha desautorizado ele a fazer, ok? Mas eu não vou tratar aqui do pecado que ele cometeu, do pecado original ali, mas sim dessa pergunta de Deus. Onde está você? E Adão então estava escondido. Veja, faz uma analogia desse momento bíblico com essa questão da personalidade. Quando você está usando uma máscara, cara, você está ali se comportando de uma forma que não é você mesmo diante das pessoas, é como se você estivesse se escondendo da face de Deus. Você não quer se mostrar, você não quer se colocar à mostra. Existem alguns motivos porque você não quer fazer isso, eu vou falar daqui a pouco. Então, o que acontece? Quando você está com essa máscara, se escondendo das pessoas, e portanto também se escondendo diante da vida, diante de Deus, é como se Deus olhasse para você e falasse, Vitor, Joãozinho, Mariazinha, onde vocês estão? Cadê vocês? Porque esse que vocês estão sendo não é vocês. Eu tô vendo que você está escondido aí. Cadê você? Né? É mais ou menos esse o teor da pergunta que Deus fez para Adão. Você acha que Deus não sabia que Adão estava escondido? Deus é onisciente, é uma das características dos atributos divinos. Mas então Deus fala, cadê você, Adão? Ele sabia que Adão estava escondido porque ele era onisciente, né? Não tinha como ele não saber. Por que ele pergunta? Porque ele quer falar para Adão, por que você está aí atrás? Por que você está aí se escondendo atrás dessas árvores aí?
que você não tá aqui na frente mostrando quem você é para mim, né? E um dos motivos do porquê a gente se esconde é justamente o motivo do porquê Adão se escondeu, né? Transgressão. E agora a gente vai entrar nisso, né? Então, entenda aqui a importância disso, porque, cara, se você colocar uma máscara e se esconder atrás dela, é como você se esconder de Deus. Agora, Deus vê quem você é lá dentro, porque Ele olha no seu espírito, né? Mas diante da vida, você é falso. Você é falso, né? E Deus não gosta desse comportamento, porque Ele não te criou para ser alguém que você não é. Ele te criou para ter uma identidade nele, para ser a imagem e semelhança dele. E por que, me explica aqui agora, por que você, que é a imagem e semelhança do Criador, se esconde? Por quê? Tá? Tem alguns motivos. Vamos lá. O primeiro motivo eu deixei anotado aqui, ó. Primeiro motivo, você tem medo que as pessoas não gostem. Não gostem do quê? Não gostem da sua personalidade. Por exemplo, vamos supor que você foi rejeitado, muito rejeitado durante sua infância. Então, você pode, por exemplo, recorrer ao humor para ser a sua máscara de personalidade. Então, você é aquela pessoa que sempre tá fazendo piadinha, sempre tá fazendo os outros rir. Não tem nada de errado com isso, mas se você sempre está fazendo isso, você nunca é outra coisa. Isso é um sinal de que você pode estar colocando uma máscara na sua personalidade. Por que você pode estar fazendo isso? Porque você tem um bloqueio e você acha que as pessoas não vão gostar daquela personalidade que está dentro de você se você colocar ela à mostra, tá? Por quê? Porque pode ser que em algum momento da vida alguém apontou o dedo para algum traço da sua personalidade original, alguém brigou com você porque você foi daquele jeito. Existem N motivos que estão por trás disso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o problema disso é que se a sua preocupação é que as pessoas não se agradem, se você tem medo de ser quem você é e as pessoas te rejeitarem e as pessoas te colocarem para fora do grupinho, deixa eu te dizer uma coisa, cara. Essas pessoas, a opinião dessas pessoas são o seu Deus. E você está violando com isso o primeiro mandamento: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Por que eu estou dizendo que essas pessoas são o seu Deus? Porque é o seguinte: a evidência de quem é o seu Deus é a quem você se reporta. Pega isso aqui, ó, anota aí. O seu Deus é a quem você se reporta. Se você se reporta, se você se baliza, se você se priva por conta da opinião das pessoas, e às vezes nem por conta da opinião, mas da opinião que você acha que elas vão ter, então o seu Deus é a opinião dessas pessoas. E você está violando o mandamento. Está violando o princípio de Deus, né? Um outro motivo é o seguinte: você tem medo que os irmãos da igreja não gostem. Ah, não, Vitor, mas lá na... Presta atenção, isso aqui vai bater no calcanhar de muita gente aí, tá? Ah, Vitor, mas lá na minha igreja, os irmãos, eles não são assim. Eles falam de um jeito muito calmo, né? Eles oram mais, né, tranquilos, assim, Vitor. Eu não posso ser esse cara enérgico que eu sou aqui dentro. Eu não posso ser essa pessoa super brincalhona que eu sou aqui dentro. Por quê? Porque os irmãos da igreja vão achar que eu tô fazendo alguma coisa de errado, porque eles vão me julgar, porque isso, porque aquilo. Então, eu vou te dizer mais uma vez: quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Os irmãos da igreja? A quem você se reporta? Ao Deus que colocou uma personalidade, uma vocação, um propósito dentro de você? Ou você se reporta aos irmãos da igreja que vão achar ruim se você falar aquilo? Você fala: ah, Vitor, mas isso eles vão se afastar de mim, etc, etc. Meu querido, esse é o preço a se pagar, esse é o risco a se correr para ser quem você é diante de Deus. Deus não gosta de gente falsa, né? Não é que ele não gosta, mas ele não se revela a gente falsa. Por quê? Porque não é com gente falsa que ele conversa, horas. Ele conversa com o seu eu interior, com o seu eu de verdade, com o seu espírito, né?
Agora, se você continuar com essa máscara, você vai acabar ofuscando a sua visão de Deus, ofuscando, e nunca vai chegar perto do seu propósito. Outro motivo muito comum é o medo de expor os seus defeitos. Esse aqui pega muita gente também, tá? E, gente, tudo que eu tô falando aqui não é porque eu acho, não, tá? É porque eu já fui essa pessoa também, beleza? Já fui a pessoa que me escondeu atrás das minhas máscaras. O medo de expor seus defeitos também é uma causa muito comum. Por quê? Você fala assim, Vitor, mas eu sei que aquela personalidade que tá aqui dentro, às vezes ela fala coisa que os outros não querem ouvir. Às vezes ela fala, sei lá, palavrão. Às vezes, Vitor, eu sou muito enérgico. Então, Vitor, eu sou muito brincalhão. Eu posso brincar com coisa errada. Eu posso ser enérgico no momento errado, falar uma coisa que machuca alguém. Então, você tem medo de expor seus erros. Agora, como é que você vai se libertar disso? Quando você entender isso aqui que eu vou te falar, ó. Mais vale um erro seu sendo verdadeiro do que um acerto seu sendo uma pessoa falsa. Presta atenção. Mais vale para Deus um erro seu sendo você verdadeiro do que um acerto seu sendo você uma pessoa falsa. Sabe por quê? Porque pessoas falsas não acertam. Pessoas falsas não acertam. Porque pessoas falsas não são pessoas. São só invenções da sua cabeça. Essa personalidade falsa não é ela que acerta. Não é ela que acerta e não é ela que erra. Quem acerta e erra é você. Então, mais vale você ser verdadeiro e correr o risco de errar do que você ser falso. Porque com a falsidade, Deus nem conversa. Deus nem conversa. Né? Quando você vai orar, você não faz isso. Quando você vai orar, não parece que você é outra pessoa. Né? Que as coisas saem de dentro de você, até as coisas ruins parece que você consegue colocar para fora. Por quê? Porque você está sendo você mesmo nesse momento. Você está sendo você mesmo. Por que você está sendo você mesmo? Porque é só isso aí que Deus aceita. Deus não aceita outra coisa. Né? Ah, Vitor, mas eu tenho muito erro. Então, parabéns. Você tem consciência que você tem seus erros, você vai ter que começar a assumir eles do que esconder eles atrás de uma personalidade falsa. Tá? Porque isso, a sua personalidade, tem muito a ver com quem você tem que ser aqui na Terra, tá? Então, para assumir sua identidade na Terra, para fazer o que você veio fazer, cara, antes de tudo, antes de aprender técnica, antes de ter uma mensagem dentro de você, antes de qualquer coisa, você precisa aprender a ser você mesmo, a ter uma personalidade. Valeu, pessoal? Um abraço para vocês. Vai aparecer aqui embaixo agora um vídeo, uma playlist sobre assuntos como esse. Eu aconselho você a clicar lá e não se esqueça de se inscrever aí também, beleza, pessoal? Valeu, clica aí no vídeo ou na playlist que está aparecendo agora. Falou!